Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui mais uma vez, iniciando mais um trabalho na nossa quinta semana de atividade e continuando as nossas classes de palavras. Hoje, nessa semana, nós vamos trabalhar os adjetivos. Na semana anterior, nós demos início às classes de palavras que são chamadas também de classes gramaticais, né, com os substantivos. Agora, nós trabalharemos os adjetivos. Então, vamos lá. Definição. Adjetivo é a palavra que expressa características, né? Características, qualidade ou estado, né? Então, adjetivo, né, é a classe de palavra que expressa características, qualidade ou estado. Por exemplo, eu digo, aquela árvore é grande. Qual é a característica da árvore, né? Grande. Então, grande é o adjetivo, ou seja, a característica da árvore, tá certo? O adjetivo, ele tem a função de classificar e qualificar o substantivo. O substantivo, nós já vimos na semana anterior, né? Que é a designação de tudo aquilo que nos cerca, tá certo? Então, de acordo com o adjetivo, o substantivo que acompanha o adjetivo, né, ele é classificado, né, e qualificado. O adjetivo, ele varia em gênero, número e grau. Gênero é masculino e feminino, né? Então, ele varia em gênero, que está classificando em masculino ou feminino. Por exemplo, a menina, o menino, um menino, uma menina. Então, em gênero, ele vai classificar, né, ou qualificar como masculino e feminino. Em número, por sua vez, ele vai classificar ou qualificar, né, em singular ou plural. Por exemplo, as, né, ou a. A nós sabemos que é singular, que é um só, e as, que é plural, ou seja, mais de um. Então, em número, ele classifica, né, em singular ou plural. E também ele varia em grau. Aí nós temos o grau de igualdade, superioridade e inferioridade. Igualdade, tão quanto você é tão inteligente quanto o seu colega, ou seja, vocês dois estão em pé de igualdade. Você ou João é mais inteligente do que Maria. Então, João está superior a Maria. E inferioridade, né? O aluno da esquerda, ele é menos desenvolvido do que o seu colega de trás. Então, ele está qualificado como inferior ou inferior ao anterior, tá certo? Então, vamos... aqui é só um apanhado geral, mas nós vamos ver o conteúdo na íntegra, né? Logo em seguida aqui. Então, vamos lá, certo? Né? Então, dando continuidade, nós temos aqui os tipos de adjetivos. Os adjetivos, eles podem ser simples, composto, primitivo e derivado. Além desses quatro, nós temos também os adjetivos pátrios, tá? Que a gente vai ver logo na sequência. Então, vamos lá. Adjetivos simples. Os adjetivos simples são aqueles que têm apenas um radical. Ah, o que é radical? Radical é a parte da palavra que não altera, ou a parte da palavra mais importante. Então, nós temos como exemplo aqui de adjetivos simples: verde, gordo, rico ou real. Se a gente fosse destacar o radical, né, nós destacaríamos a parte da palavra que não se altera. De verde, nós podemos ir para esverdeado, né, verde escuro, verde claro. Essa parte não altera, isso é chamado de radical. Mas não vamos entrar em radical porque não se trata dessa questão no momento. Então, nós temos aqui simples, palavras simples, adjetivos simples, né? Eles têm apenas um radical. A palavra simples já diz tudo. Nós temos também os adjetivos compostos, né? O adjetivo composto, ele tem mais de um radical. Então, ele tem vários radicais, né? Ou mais de um.
Nós temos como exemplo aqui, verde água. Nós temos duas palavras, então nós temos dois radicais, né? Socioeconômico, nós temos também, né? Que cada palavra ela deriva. Então vamos lá. Então, substantivo simples tem apenas um radical e composto tem mais de um radical. Nós temos os exemplos, verde água, socioeconômico, sul-americano, poderíamos usar também ultravioleta e por aí vai, tá? Eles se classificam também, né, devido ao seu tipo, em primitivos e derivados. Ah, mas a gente viu isso também lá em substantivos. Sim, também. Mas em adjetivos também nós temos os adjetivos primitivos e os adjetivos derivados, né? Os primitivos, como vocês já viram, são aqueles que não derivam de nenhuma outra palavra. Ele é primitivo porque ele já existe, né? É ele que dá origem a outros, tá certo? Nós temos aqui adjetivos primitivos: azul, bom, belo, vil. São só exemplos, né? Mas tem vários e vários outros adjetivos primitivos. Isso a gente vai vendo de acordo com os exemplos e a atividade que será desenvolvida. Já os adjetivos derivados, eles se originam de outras palavras. Por exemplo, nós temos aqui azulado. Azulado é um adjetivo derivado de quê? De azul. Azul, azulado. Tá certo? Nós temos belo, nós temos bom. Aqui nós já temos bondoso, um adjetivo derivado da palavra bom, que já é por sua vez primitivo. Nós temos aqui linguarudo, um adjetivo que ele deriva de quê? De língua, né? Linguarudo tem relação com língua. Grandioso, de grande. Então são adjetivos denominados derivados. Então, recapitulando, os tipos de adjetivos nós temos simples, com apenas um radical e seus exemplos, composto ou compostos, né, com seus exemplos, que tem mais de um radical. Nós temos os primitivos, que são adjetivos que não derivam de outra palavra, ela já existe, e temos os derivados, que é o contrário, já deriva de outra palavra e seus exemplos, tá certo? Nós vamos passar agora para os adjetivos pátrios, rapidinho, tá certo? Para a gente não perder o foco. Então vamos lá. Então nós, continuando os tipos de adjetivos, nós temos os adjetivos pátrios. Adjetivos pátrio vem de pátria, de onde ele surge, tá certo? Então, o adjetivo pátrio, ele indica a origem de um ser, ou seja, de um ser humano, de um ser vivo ou coisa, podendo ser, esse adjetivo pátrio, referente a continente, a país, região, estado ou cidade. Para melhor exemplificar, né, vamos ao que mais nos aproxima. Nós temos aqui, por exemplo, adjetivo pátrio, se a gente fosse colocar aqui continente, seria sul-americano. País, qual é o país de origem? Brasil, né? Ou brasileiro. Região, Nordeste, então o adjetivo pátrio é nordestino. O estado, Bahia, adjetivo pátrio, baiano. Cidade, Maikinique, adjetivo pátrio, maikiniquense. Então, os adjetivos pátrios, eles indicam a origem de um ser, né? Ou de uma coisa, de onde ele se originou, onde ele nasceu, onde foi que ele surgiu. Então, essa é a classificação para os adjetivos pátrios. Por exemplo, né? O queijo mineiro é mais saboroso. O queijo mineiro significa que ele se originou no estado de Minas Gerais. Aí o adjetivo pátrio mineiro se refere à origem que é do estado de Minas Gerais. Tá certo? Vamos agora passar para o gênero do substantivo para a gente dar continuidade, tá? Depois nós vamos ver a questão do número do substantivo e do grau, que foram aquelas três classificações que a gente viu inicialmente. Então vamos lá, né? Então, a classificação do gênero dos adjetivos, eles podem variar, né, como já diz, em gênero, ou seja, masculino ou feminino. Quando se trata de gênero, né, nós estamos diferenciando o masculino do feminino. Então vamos aos exemplos. Nós temos aqui a jogadora forte venceu o jogo, né? Esse adjetivo, ele é o quê? Masculino ou feminino?
logicamente, masculino. A jogadora, né? Forte venceu o jogo. Forte aqui é o adjetivo da frase, tá certo? Que é a qualidade da jogadora. Masculino, nós temos aqui o jogador forte venceu o jogo. O que que modificou? O que que mudou nessa frase, né? Justamente, né, o gênero dos adjetivos em a ou o. Então, a classificação do gênero dos adjetivos, né, elas variam, né, ou ela varia em masculino ou feminino, conforme o exemplo que nós temos aqui. A jogadora, o jogador. O restante da frase não alterou, porque tem o mesmo sentido, o mesmo significado. O que alterou foi justamente, né, a diferença do gênero feminino e do gênero masculino, tá certo? Nós vamos agora para a classificação de número do substantivo, ok? Então vamos lá, nós temos aqui o número dos adjetivos. Número dos adjetivos, assim como ele varia em gênero, ele varia também em número. Número do adjetivo significa que ele pode assumir, ou que os adjetivos podem assumir, uma forma no singular, com apenas um, ou no plural, com mais de um. Radical, tá certo? Singular ou plural. Nós temos o, a, os, oas, né? Ou uma, umas e umas, tá? Então, essa é a variação do número dos adjetivos, tá certo? Vamos aos exemplos? Nós temos aqui o jogador astuto, né? O astuto nós já sabemos que é o quê? O adjetivo da frase, tá? Os jogadores, né? O jogador astuto venceu o jogo. Aí ele vai variar em número, ele vai mudar de singular para plural. Então nós vamos para os jogadores, tá? Os jogadores astutos, né? O plural, ele tem que acompanhar também, né, o adjetivo, venceram o jogo. Tá? Então aqui é como se eu estivesse pedindo para vocês transformarem as frases, né, singulares em plural, tá certo? Outro exemplo, a jogadora astuta venceu o jogo. Variando em número, ou seja, mudando de singular para plural, nós vamos para as jogadoras astutas venceram o jogo. Então, essa variante, ela vai de singular para plural, ou vice-versa, tá certo? Ou o contrário, né? Vice-versa, o contrário. Ok? Então, vamos dar uma recapitulada. Nós temos que observar, né, que toda a frase ela tem que acompanhar desde o verbo até o adjetivo quando ela for transformada de singular para plural ou de plural para singular. Tá certo? Então ficou claro, né? Número do adjetivo, né, ele vai variar em singular ou plural. Nós temos aqui o a no singular, ele varia para o plural, ele vai para os ou as. Nós temos um, uma no singular, quando varia para o plural, vai para uns, umas, né? Então, esses adjetivos, eles vão acompanhando de acordo com a sua variação, tá certo? Agora nós vamos dar uma passada agora, né, no grau do adjetivo, tá? Grau do adjetivo, para que a gente possa finalizar, então, vamos lá, essa parte, não é isso? Vamos lá. Grau do adjetivo. O grau do adjetivo, ele tem sua variação, né, em grau, né? Ou seja, ele pode ser comparativo, grau comparativo ou grau superlativo. Neste exemplo aqui agora, nós vamos focar apenas no grau comparativo, tá certo? Então, o grau do adjetivo, ele varia, né, em si mesmo, sendo comparativo ou superlativo. Como nós vamos focar nesse momento no grau comparativo, né? Vamos ver aqui, o grau comparativo. O grau comparativo, ele se subdivide, né? Então, o grau comparativo, ele pode ser de igualdade, tá? Superioridade e inferioridade, ok?
A primeira coisa que vocês têm que observar nessa classificação são as palavras que acompanham, né, esse adjetivo. Serão as seguintes, tá? De igualdade, toda frase de igualdade, ela vai ter o acompanhamento de tão quanto, tá certo? De superioridade é mais do que, ok? E de inferioridade, menos do que, tá? Essa vai ser a diferença. Nós já temos uma diferença básica aqui, né? Mais e menos. Mais significa que ele é maior, né? Ou mais intenso. Menos, ele é menor ou menos intenso. Então, quanto significa que ele é igual. Vamos aos exemplos. Como o grau comparativo ele pode ser de inferioridade, né? Quando ele vem dizendo o seguinte, nós temos aqui um exemplo. Ícaro era tão rápido quanto Ana. Ou seja, Ícaro e Ana, né? Eles estão em pé de igualdade. Os dois são tão rápidos quanto. Ou seja, do mesmo jeito que um é rápido, o outro também é, tá? O grau comparativo, quando ele é de superioridade, né, ele indica que é mais, que ele é superior. Vamos lá. Pedro era mais rápido do que Ana. Ou seja, Pedro, ele chegava primeiro. Pedro terminava primeiro. Pedro estava à frente de Ana. Então, Pedro era mais rápido do que Ana. Eu estou fazendo uma comparação, porém, é de superioridade. Tem uma diferença entre eles. O grau comparativo, né, ele pode ser também de inferioridade, né? Inferioridade significa que ele é inferior, né? Que ele é menos. Então, nós temos aqui, Pedro era menos rápido do que Ana. Pedro, logicamente, perdia para Ana, se fosse na corrida, na atividade ou no que fosse. Por quê? Porque Pedro era menos rápido, né? Pedro estava inferior a Ana, tá certo? Então, o grau comparativo, né, do adjetivo, ele pode ser igualdade, superioridade e inferioridade. O que é que os caracteriza, né? Os seus acompanhamentos. Igualdade, tão quanto, né? Superioridade, mais do que. E inferioridade, menos do que, tá certo? Qual é o adjetivo? O adjetivo da frase é rápido, né? Rápido, que vem de rapidez. Então, nós temos aqui o adjetivo, ou seja, a característica, né, dos seres que estão na frase ou nas frases, ok? Agora, nós vamos passar para o grau superlativo. Vamos ver esse exemplo, tá certo? Quando no grau do adjetivo, nós já vimos o exemplo do comparativo. Agora, nós vamos focar no superlativo, tá? Não precisa se preocupar, porque as atividades serão desenvolvidas separadamente para que vocês não se confundam. Assim como foi trabalhado o assunto anterior, nós vamos trabalhar esse agora, tá? Detalhadamente, cada questão da atividade vai ser detalhada para que vocês possam estar respondendo conforme o conteúdo, tá? Então, o grau do adjetivo superlativo, né? Ele pode ser superlativo relativo ou superlativo absoluto. Ah, professor, mas não embolou, tá? Vamos trabalhar o comparativo separadamente do superlativo. Então, o superlativo, ele pode ser relativo ou absoluto. Quando é que o superlativo é relativo, né? É quando, no caso, ele destaca a qualidade de um ser em relação aos demais. Ou seja, ele está diferenciando um ser, né, entre todos os outros. Ou, trocando em miúdos, é como se eu estivesse diferenciando, né, ou destacando a qualidade de um aluno em relação aos demais do grupo de alunos, né? Ele pode ser de superioridade ou inferioridade, da mesma forma que foi também o comparativo. Por exemplo, nós temos Pedro era o mais rápido dos alunos, né? Aí é um superlativo de superioridade, mas ele pode também ser de inferioridade. Pedro era menos rápido, era o menos rápido dos alunos. Eu estou destacando Pedro, né? Pedro como um ser entre os demais do grupo, ou um aluno dentre os demais do grupo, tá? Ou da sala. Então, relativo se trata de relação, é em relação a.
em relação a outro, em relação aos demais e por aí vai. Então, Pedro era o mais rápido dos alunos. Eu destaquei Pedro, eu coloquei Pedro como destaque entre o grupo dos alunos, tá? Eu posso também colocá-lo em destaque, mas de maneira inferior. Pedro era o menos rápido dos alunos. Rápido, nós já sabemos que é o adjetivo da frase. O acompanhamento é o que vai determinar se é inferioridade ou superioridade, tá? Nós vimos aqui o exemplo do superlativo relativo e agora, para finalizar, nós vamos ver o superlativo, né, absoluto, tá certo? Superlativo, relativo, absoluto, tá? Nós já vimos o relativo, agora nós estamos vendo o absoluto, né? O absoluto, ele indica uma qualidade tão superior ou inferior, tá? Podendo ser analítico, né, ou sintético. Nós temos aqui. Podendo ser sintético ou analítico, né? Quando é que o superlativo relativo ele é absoluto sintético, né? Quando ele vem acompanhado do prefixo íssimo, né, érrimo, entre outros, tá certo? Então, Pedro era rapidíssimo, ou seja, ele era mais rápido do que o normal, né? Isso significa uma qualidade superior, né, a todas as outras. Quando colocado, né, na forma analítica ou analítico, ele vem escrito dessa maneira, muito rápido, né, ou muito belo, belíssimo. Então, nós temos na função sintética, Pedro era rapidíssimo, rapidíssimo, né? A escrita é a mesma, a escrita é diferente, né? Corrigindo, a escrita é diferente, né? Porém, o sentido é o mesmo. Pedro era rapidíssimo, na forma sintética. Quando eu coloco na forma analítica, Pedro era muito rápido. Ah, como é que vamos colocar na atividade? Eu, para simplificar, colocarei lá para vocês, né? Classifique as frases, tá certo? Em superlativo, absoluto, sintético ou analítico. Então, vocês terão atividade específica dessa parte, né? As demais, tudo trabalhada detalhadamente para que vocês possam compreender, tá certo? Então, essa foi nossa aula de hoje. A aula dessa semana nós trabalharemos os adjetivos, tá certo? Um abraço.